Amém, meus irmãos. Hoje, então, nós vamos ver o final, do Sermão do Monte, do versículo 24 ao versículo 29. Deixa eu passar aqui. Primeiro vamos, então, nos atentar ao dos versículos 24 ao 27. Mateus 7, do versículo 24 ao verso 27. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa parábola, eu não sei se os irmãos vão se lembrar, nós já fomos expostos a ela naquela série de estudos que foram dados sobre as parábolas, né? Foi o pastor Clamaci, né, que deu esse estudo, né, sobre essa parábola, que é um trecho muito conhecido do Sermão do Monte, né, um dos mais conhecidos, né, sobre a questão da edificação das casas, a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. Hoje nós vamos rever um pouco dessa parábola, já que, né, nós estamos nos concentrando aqui no Sermão do Monte. Nós vamos rever de uma maneira um pouco mais breve, né? Não é o foco do estudo, mas nós vamos ver sobre essa parábola e os versos 28 e 29 em sequência. Pois bem, o objetivo dessa parábola que eu coloquei aqui, né? Que nós, finalizando aqui o livro também do Martin Lloyd Jones, né? Estudos sobre o Sermão do Monte, que é o livro que a gente está usando aqui de suporte. Novamente é enfatizado o perigo da autoilusão. O autor coloca aqui essa expressão autoilusão, que é algo que já está sendo visto, o perigo de estarmos iludidos, de estarmos enganados a respeito da nossa salvação, a respeito de se estamos ou não em paz com Deus. Isso já está sendo visto desde os falsos profetas, né? Ele coloca como se essa parábola aqui fosse a terceira parte, ainda falando sobre o perigo de estarmos iludidos. O Senhor Jesus começa no verso 13, falando a respeito dos dois caminhos, da porta estreita e da porta larga, os dois caminhos possíveis que qualquer dos homens de seguirem. Só há dois caminhos: há o caminho estreito, que conduz à salvação, e há o caminho largo, que conduz à perdição. E aí depois o Senhor Jesus vai aplicando isso e nos alertando quanto ao perigo de acharmos que estamos trilhando o caminho estreito, quando na verdade estamos trilhando o caminho oposto. Estamos trilhando o caminho que leva à perdição. E aí ele inicia falando a respeito do perigo dos falsos profetas, aqueles falsos mestres que acham que estão pregando a sã doutrina, quando na verdade estão pregando doutrinas falsas, doutrinas erradas, e as pessoas que estão seguindo esses falsos mestres, achando que estão trilhando o caminho correto, estão na verdade trilhando o caminho da perdição. Então ele começa falando a respeito dos falsos mestres. Depois vem aquele trecho, que é um trecho muito, né, foi aquele trecho que a gente viu, aquele trecho bem pesado, né, das pessoas que no dia do julgamento verão que na verdade não serviram a Deus, não conheceram ao Senhor. Pessoas que, por estarem no seio da igreja, por estarem na comunhão ali, né, participando ali, presentes, achando que estão presentes no corpo, na verdade, no dia do julgamento descobrirão que não estão. Então, um outro perigo de estarmos iludidos. E agora o terceiro ponto aqui, aí o Senhor Jesus finaliza então esse tema com uma parábola. E é essa parábola aqui do homem que edifica a sua casa sobre a areia e do homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Aqui o Senhor enfatiza o perigo de buscarmos e desejarmos somente os benefícios e as bênçãos da salvação,
para em seguida repousarmos na aparente possessão delas. Como a gente vai ver aqui, esse homem que edificou a sua casa sobre a areia, ele edifica a sua casa visando o quê? Conforto, paz, felicidade, segurança. Ele deseja aquilo que o crente também deseja. Mas ele acha que ele conquistou essa bênção, conquistou essa paz, quando na verdade ele está iludido. O fundamento sobre o qual ele construiu é o fundamento errado. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso em sequência. O ponto aqui é que a diferença entre as casas não é algo óbvio, mas sutil. É interessante porque nesse capítulo o Martin Lloyd Jones vai falando um pouco a respeito dessa questão das casas, né? Porque na parábola não há nenhuma menção aqui a alguma diferença entre as casas, afora o fundamento delas, afora o fundamento sobre o qual elas foram construídas. Aparentemente são casas quase iguais, né? São casas muito similares. Então, externamente, a pessoa que vê de maneira externa ali, talvez não detecte de cara a diferença entre essas casas. Ele vai além ainda e supõe que essas casas foram construídas uma perto da outra, como se fossem quase vizinhas. Só que apesar de serem quase vizinhas, ele supõe isso baseado em quê? Baseado no fato que ambas passaram pelas mesmas provas muito similares ali. Sopraram os ventos, vieram as chuvas, deram com força contra aquela casa. As duas casas passaram pelos mesmos tipos de provações. E aí ele, extrapolando um pouco, mas aí ele supondo então que essas casas são quase vizinhas. Passaram pelo mesmo tipo de provação. Externamente elas são muito parecidas. Então qual é a diferença delas, né? O paralelo com isso, como eu coloquei ali, é Lucas 6, do 46 ao 49. Vamos abrir, por favor? Lucas 6, do 46 ao 49. O paralelo desse trecho aqui que se encontra em Lucas. Lucas 6, do 43 ao 49. Diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É interessante porque aqui em Lucas ele menciona a questão do alicerce, né? Do alicerce daquela casa. Qual é o alicerce sobre o qual aquela casa foi construída, né? Não sei se alguém entende aqui de construção de casas, eu não entendo quase nada, né? Mas eu sei que pelo menos o alicerce é uma parte fundamental, talvez a parte mais importante da casa é o alicerce sobre o qual ela é construída, né? Uma casa precisa estar presa, bem presa sobre o terreno ao qual ela é construída. Então o alicerce é muito importante. E aqui em Lucas ele vai até um pouco além, mostrando que esse homem que edificou a sua casa e se preocupou com o alicerce, ele cavou profundamente para poder firmar o alicerce. Pois bem, então, se as casas são aparentemente parecidas, qual é a diferença então entre elas, né? E aí, em primeiro lugar, o autor coloca a respeito dos dois homens. São desenhados aqui dois tipos de homens, o tolo e o sábio. Essa imagem do tolo e do sábio é uma imagem que está muito presente nas Escrituras. Os irmãos que estão familiarizados, por exemplo, com o livro de Provérbios, vão ver isso de maneira muito clara, em que o tempo todo é contrastado, então, o tolo, né, aquela pessoa que é tola, e a pessoa que é sábia. Quais são as características, então, dos tolos? Os tolos são imediatistas, e consideram desnecessário qualquer tipo de instrução. A gente vai um pouco além, né, imaginando aqui que essa pessoa que construiu sua casa sobre areia, ela fez o quê? Um serviço às pressas, de maneira imediata. Ela não se atentou, então, às instruções sobre como se deve construir uma casa.
Como uma casa deve ser bem construída para estar bem alicerçada e estar firme. E essa é uma característica dos tolos. Eles são imediatistas e consideram desnecessário qualquer tipo de instrução. Este se satisfaz com suas próprias opiniões e nunca pesa as consequências detidamente. A gente não precisa fazer muita força para hoje pensar em pessoas que têm essa característica. Ainda mais na nossa sociedade hoje, desde sempre, né? Mas hoje o imediatismo é muito comum, né? Todo mundo quer as coisas para ontem, né? Ninguém se preocupa em se atentar às coisas antes. A pessoa começa a trilhar. A gente vai ver um pouco a aplicação espiritual disso depois, né? Mas já adiantando um pouco, a pessoa começa a trilhar o caminho da vida cristã e ela quer um caminho fácil, imediato, onde as conquistas, onde o progresso espiritual vem de maneira rápida, sem muito esforço, sem muito pesar, sem muita autonegação, muito sacrifício. Ela quer as coisas de maneira mais instantânea. E essa é uma característica dos tolos. E é uma característica que hoje está muito em voga, né? É muito incentivada hoje. As pessoas querem tudo para ontem. O sábio, por outro lado, se atenta à instrução, não se deixa arrebatar pelo entusiasmo e mantém um controle sobre si próprio. Então, o sábio é aquele que, antes de buscar fazer qualquer tipo de empreitada, de esforço ou de atividade, ele busca conhecer aquilo que ele vai empreender, aquilo que ele vai fazer. Além disso, ele não se deixa arrebatar pelas circunstâncias, ele busca ter o quê? Um domínio próprio e não se deixa arrebatar nem pelas dificuldades, nem pelas vitórias. Ele tenta manter um controle, então, sobre si próprio. Essas são as duas imagens, então. A imagem do tolo, o homem que constrói sua casa sobre a areia, obviamente é o tolo, e o outro é a figura do sábio. Deixa eu beber uma água aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Vou voltar. As características, né, da gente se ver nas duas, como construtores das duas casas. Isso. A questão do imediatismo, da ignorância de um, da sabedoria do outro. A gente precisa se policiar e quando você falou da gente, quando a gente começou a ver aí no capítulo 7, essa dicotomia, a questão da porta estreita, da porta larga, a gente se vê em algumas características que a gente deve se atentar. É isso que a gente tem visto até então, né? A gente fazer esse autoexame e você vê a questão do imediatismo e da ignorância, a gente com certeza se pega assim com a nossa vida cristã. Né? Exato, exatamente. A gente pode ir além e supor que essa questão, por exemplo, das casas, a construção das casas seria como se fosse a nossa visão de mundo também, a nossa cosmovisão, né? Qual é a maneira pela qual a gente enxerga a realidade, pela qual a gente vive, pela qual a gente interpreta tudo que está à nossa volta? Qual é o fundamento da nossa visão de mundo? O fundamento daquele que constrói sua casa sobre areia é o fundamento errado. Na verdade, só existem dois fundamentos, né? O fundamento errado e o fundamento certo. Por mais que a pessoa que construi, as pessoas tenham várias visões de mundo diferentes, vários fundamentos diferentes, a gente coloca todos num bolo só e pode dizer que todos estão errados. Só há um fundamento certo. Todos os outros estão errados. E aí, aplicando então um pouco mais na nossa realidade cristã, porque a gente deve lembrar aqui que o Sermão do Monte é endereçado aos crentes, certo? E aqui o Senhor Jesus então está focando no perigo de se achar que está construindo a sua casa de maneira correta, quando na verdade você está construindo a sua casa da maneira totalmente errada. E essa diferença é a diferença do quê? É o que o autor coloca aqui. É a diferença dos crentes e dos pseudo-crentes, certo? Ou os crentes nominais, a gente pode colocar também os crentes nominais. Aqueles que se dizem crentes, se dizem cristãos, dizem que professam a fé cristã, quando na verdade, quando você vai ver a visão de mundo delas, o fundamento do coração delas não é Cristo, é outra coisa. Geralmente é o próprio eu, né? O próprio ego.
mas eles têm particularidades, né, em comum. Tem coisas em comum entre eles, entre os crentes e os pseudo-crentes. Quais são os fatores em comum entre os dois? Ambos podem ser encontrados no mesmo local. Então, você vai na igreja, você pode encontrar, muitas vezes, tanto crentes quanto pseudo-crentes. Eles estão ali, eles estão no mesmo lugar. É por isso que o autor coloca antes que essas casas foram construídas, a gente pode supor que as casas foram construídas uma perto da outra, porque são pessoas que vivem numa mesma comunidade. A gente não está falando aqui de pessoas que não estão nem aí para a fé cristã, que estão totalmente à parte da fé cristã, que estão no mundo. A gente está falando aqui de pessoas que estão na igreja, que se dizem crentes, mas na verdade, quando você vai ver o fundamento do coração delas, não é Cristo. Então, o primeiro ponto, podem ser encontrados no mesmo local. Segundo, eles parecem impelidos pelos mesmos desejos. Então, tanto os crentes quanto os pseudo-crentes parecem que são movidos pelos mesmos desejos. Quais desejos são esses? Ambos anelam pela paz, ou seja, ambos desejam paz. Ambos desejam estar em paz com Deus, certo? Segundo, ambos buscam consolo, ambos buscam se sentir consolados das provações, do sofrimento. Desejam viver uma boa vida. Quem não deseja viver uma boa vida, né? Quem não deseja viver a vida de maneira correta, né? De maneira a seguir a verdade, certo? Então, ambos desejam viver uma boa vida. E ambos desejam chegar ao paraíso. Obviamente, né? Tanto os crentes quanto os pseudo-crentes desejam o paraíso. Então, são vários fatores aqui que eles têm em comum. Beleza, então. Qual é a diferença entre eles? Se eles são tão parecidos, então, como é que a gente vai discernir, então, entre o crente e o pseudo-crente? Eu viro, né? Nem preciso só apertar. O fundamento, né? O fundamento é aquilo que é diferente entre eles. A principal diferença entre esses reside no fundamento sobre o qual edificam. O fundamento do crente deve ser apenas Cristo, conforme revelado em sua palavra. Aí eu coloquei aqui 1 Coríntios 3, do versículo 10 ao versículo 11. Se alguém puder ler, por favor. 1 Coríntios 3, do 10 ao 11. Segunda graça. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Exato. A gente vê aqui o apóstolo Paulo mostrando que lançou o fundamento. O que é isso, né? Lançar o fundamento? É justamente a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, pregando o Evangelho, ele lançou o fundamento. E que fundamento é esse? Cristo, certo? O fundamento de todo crente deve ser Cristo. E aí, nesse fundamento, baseado nesse fundamento, nós então podemos construir a nossa casa. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E ele alerta aqui no versículo anterior, porém cada um veja como edifica. Então vejam vocês como vocês vão edificar essa casa. Eu lancei o fundamento, o apóstolo Paulo nos diz. O fundamento é Cristo. Eu preguei o Evangelho, eu lancei esse fundamento. E aí agora cada um veja então como vai edificar sob esse fundamento. Que ninguém altere esse fundamento. Que ninguém mude e coloque outro fundamento no lugar. Então o fundamento do crente é Cristo. E qual o fundamento do pseudo-crente? O fundamento do pseudo-crente é o eu. O pseudo-crente, apesar de estar na igreja e desejar todas as bênçãos da salvação, as bênçãos da salvação, as bênçãos de se estar em comunhão com Deus, o pseudo-crente deseja isso.
É lógico, o pseudo-crente não quer ser punido, não quer sofrer o castigo eterno. Ele deseja as bênçãos. Mas o fundamento dele não é Cristo. O desejo do coração dele não é servir a Cristo, não é estar cada dia mais em conformidade com a imagem do Filho. O fundamento dele é o eu. O desejo dele é escapar da condenação eterna. Isso é o que controla sua perspectiva e suas ações. Ele não enfrenta toda a palavra de Deus, ou seja, não deseja de fato conhecer a Deus. É uma outra característica do pseudo-crente. Geralmente vai evitar os trechos mais difíceis das Escrituras, vai se apegar a alguns trechos mais fáceis, mais palatáveis, se apegando ao amor de Deus, à misericórdia de Deus. A gente já viu um pouco sobre isso antes, né? Do pseudo-crente que se apega muito ao amor, à misericórdia de Deus e esquece dos outros atributos do Senhor, se esquece de que o Senhor exige de nós obediência. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, mas nós somos chamados a viver uma vida em obediência. E essa parte o pseudo-crente geralmente ignora, coloca de escanteio. Não está sendo delineada uma justificação pelas obras. É importante frisar isso, né? Acho que a gente já sabe disso, mas é importante sempre frisar que o que está em jogo aqui não é uma justificação pelas obras, pela excelente razão que as bem-aventuranças a impossibilitam. Como assim? Se a gente for lembrar, depois eu vou tentar fazer uma retrospectiva rápida aqui, sucinta, do que foi esse Sermão do Monte. Mas se a gente for lembrar, o Sermão do Monte ele se inicia pelas bem-aventuranças. E a gente deve lembrar que as bem-aventuranças são uma característica exclusiva dos crentes, que é concedida a nós pelo Espírito Santo do Senhor. Então, ainda que um pseudo-crente tente levar uma vida de obediência, ele jamais vai conseguir o quê? Ser manso e humilde de coração, chorar pelo próprio pecado, pela própria iniquidade, pela iniquidade do mundo, ter fome e sede de justiça. Então, os pseudo-crentes jamais conseguirão, pelos próprios esforços, conquistar essas bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças são cedidas a nós pelo Senhor, conforme nós estamos em dependência dele, apegados à sua palavra, aos meios de graça, desejosos de servi-lo. Então não está em jogo aqui uma justificação pelas obras. E aí, só para embasar, né, eu coloquei 1 João, capítulo 1, verso 6. Ó, 1 João, capítulo 1, verso 6. Bem conhecido, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas se nós não andamos em boas obras, nós não podemos dizer que temos comunhão com o Senhor. Isso é óbvio, certo? Então, o pseudo-crente, ele vai focar na questão dessas bênçãos, da comunhão e tudo mais, mas ele não vai procurar viver essa vida de obediência, crescendo em obediência à lei do Senhor. Outro texto aqui, Tito, capítulo 2, verso 14. Começou um versículo, eu vou ler aqui rapidinho. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Quem? Quem fez isso? Cristo. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ou seja, Cristo purificou o quê? Um povo para Ele. E que povo é esse? É um povo zeloso de boas obras. Então, os eleitos do Senhor, aqueles do qual Cristo remiu de toda iniquidade e purificou, são o quê? Zelosos de boas obras. Então, se nós não praticamos boas obras, nós não podemos nos considerar povo de Deus, remidos pelo sangue de Cristo.
O verdadeiro crente, aí já no slide, né? O verdadeiro crente humilha-se diante da palavra de Deus e busca pô-la em prática. Então, o crente busca compreender a palavra de Deus intelectualmente, né? Compreender aquilo que está escrito ali, mas não somente isso, ele também busca pô-la em prática. Essa é a característica do crente. Aí beleza. O que são então essas provas e esses testes, né? Sobre o qual as duas casas sofrem essas provas e esses testes. Que testes são esses? Aqui vem a terrível possibilidade de decepção, pensando que vai tudo bem conosco por um motivo vago e generalizado. Então, enquanto não houve as provações, as dificuldades ali, as duas casas aparentemente estavam bem. Todo mundo estava tranquilo, todo mundo estava bem ali na sua casa. Até que veio, então, aquelas provações. A religião falsa é inteiramente inútil. Então, a religião falsa, a religião que se professa cristã, mas se apega ao eu, ela é totalmente inútil. A gente vai ver aqui. Neste mundo passaremos por inúmeras provações, além do poderoso e inevitável momento da morte. Como a gente vê, a falsa religião, ela é totalmente inútil no momento em que passarmos por provações desse mundo. Sejam provações do sofrimento, sejam provações de tentações que viemos a passar, ou seja, naquele momento final da nossa morte, o qual todos nós viemos a passar. Nós não podemos dizer que tipo de provações vamos sofrer nesse mundo, mas a morte é uma certeza para todos nós. E a religião falsa se mostra inteiramente inútil diante dessas mazelas, sejam sofrimentos, sejam as tentações, ou seja, esse momento final da morte. Somente crentes passam por essas experiências mantendo-se firmes. Firmes em quê? Por quê? Porque o fundamento deles é outro além deles mesmos, né? Não é porque eles são mais fortes, né? Não é porque são super crentes. Como o autor colocou aqui, eu acho que eu não coloquei no slide, aí ele usa como exemplo os cristãos primitivos, né? Que a gente sempre olha esses relatos dos cristãos primitivos e fica com vergonha, né? Achando que a gente não tem problema nenhum na vida, né? E aí a gente vê o tamanho de provações físicas, né? Que esses nossos irmãos na fé sofreram, perseguições, torturas, mutilações, sendo queimados em fogueiras e mantendo-se firmes, a gente acha que, poxa, essas pessoas são seres evoluídos, eu não vou conseguir fazer nada disso. Mas por que eles conseguiram fazer isso? Porque o fundamento deles era Cristo. O fundamento deles não era essa vida, não eram as coisas desse mundo. Mas eles estavam com os olhos totalmente voltados para o alto, para a realidade espiritual. A realidade do julgamento é enfatizada em todo o capítulo 7. E aqui ela é novamente enfatizada. Ou seja, no momento da nossa morte, a gente sabe que não há uma segunda chance. Virá o julgamento virá para todos nós. Não há uma segunda chance depois que passarmos pela morte. Esse tema do julgamento é um tema que está presente em todo esse final do Sermão do Monte. E está presente aqui também. É uma realidade a qual todos nós vamos ter que enfrentar. E aí, de que maneira nós vamos enfrentar? Sobre qual fundamento nós construiremos a nossa casa, nós estaremos diante do Senhor, nos apegando a qual fundamento? Cristo ou qualquer outro fundamento errado? E eu coloquei aqui, 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, ou seja, o que Pedro está falando aqui, que o juízo começa o quê? Pela casa de Deus. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, qual será o fim daqueles que construíram a sua casa sobre outro fundamento e não obedeceram ao Evangelho de Deus? O juízo eterno é o que espera essas pessoas.
E Hebreus 4:13, que é sempre uma exortação aqui importante, é um versículo que deve... Peraí, abri errado. Hebreus 4:13. É um versículo que a gente deve estar sempre meditando, porque causa um temor na gente. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Chega a dar A gente deve sempre relembrar dessa realidade, que a gente pode enganar o nosso irmão, a gente pode enganar a nossa esposa, a gente pode enganar a todos nós, a todas as pessoas, né, a todos os irmãos que estão aqui, mas não há nada que esteja escondido daquele a quem temos que prestar contas. O Senhor sonda os corações de todos nós e sabe qual é o fundamento do nosso coração. Então esse é um verso que deve sempre causar temor na gente, né? Que a gente sempre medite nisso, que a gente tenha noção dessa realidade. Você pode enganar a todos, mas você não pode enganar o Senhor. O Senhor sabe qual é o fundamento do seu coração. Para finalizar esse trecho aqui, que não vivamos nossa vida espiritual de maneira mecânica. É um outro ponto também. A gente conversou um pouco no Encontro dos Homens também sobre isso, né? Sobre essa questão de às vezes viver uma vida devocional meio mecânica. E aí ele coloca isso no capítulo também, né? De muitas pessoas que às vezes iniciam o seu dia, tem ali seu momento de oração e devocional. Tem o seu momento de oração e de devocional, mas muitas vezes de um jeito mecânico, só para cumprir ali uma obrigaçãozinha do dia, você tica e acabou. Eles não têm deleite no Senhor. O deleite deles está em qualquer outra coisa. Então, beleza, meus irmãos, finalizamos aqui esse trecho, então, a respeito dessa parábola. Alguém quer comentar alguma coisa? Que a gente vai passar, então, para o final aqui, o final do Sermão do Monte e depois uma breve retrospectiva daquilo que foi visto ao longo dos estudos. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa temática, da parábola? Não? Pelo menos quando a gente está lendo a primeira instância, a gente facilmente acha que isso aqui é por ímpio, que eu digo, está fora da igreja, obviamente é ímpio, a pessoa pratica. Exato, o pseudo-crente é ímpio também, né? Desculpa, eu acho que não sei se eu... Mas... E aí quando a gente entende que isso que Jesus está falando, porque né, como você disse aqui, Jesus está falando que aqueles que ouvem as coisas que eu estou ensinando, ou seja, a igreja. Quem está fora da igreja não está ouvindo nada. Isso aí. Ele está falando que no público que está ouvindo ele ali, e até agora está ouvindo o Sermão do Monte através dos mestres, dos pastores mestres, né? Existem dois homens. Né? Isso é realmente para casar esposa na gente, né? E a gente, quando você acha que simplifica, né? Dizendo que o fundamento é Cristo, mas qual é o outro fundamento? Aí você simplifica, não, o outro fundamento é o eu. Então a gente fica mais ainda temeroso. Porque, querendo ou não, a nossa, que vai ao ponto do que o Rio ensinou, na nossa tendência também, devocional dele, a nossa primeira tendência não é pensar na lei de Deus, é pensar no nosso conforto e bem-estar. É pensar no eu. Exato. Tudo que aquilo que é desconfortável para nós, a gente tenta evitar. Mas a palavra de Deus não é sobre conforto, é sobre o que é certo e errado. Exato. É sobre honrar o Senhor nosso Deus. Né? Então, quando você coloca assim, ainda mais simplifica, né, o eu é o outro fundamento, não é, por exemplo, a gente pode achar uma falsa religião, é uma falsa religião, o crente mas ele está na religião verdadeira.
Você está colocando aí, ele está numa igreja saudável, ele está, aqui no caso, ele está ouvindo o melhor dos mestres. Exato. Ele está ouvindo Jesus Cristo. Exato. Mas ainda assim, Jesus Cristo está falando e ele só aceita aquilo que ele deseja aceitar. Exato. Quantos de nós passamos a vida na igreja e de tudo que o Senhor nos ensina, a gente faz o quê? Vai na palavra de Deus e segue. Ah, esse aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Eu quero esse Deus de amor, mas não o Deus de juízo. Eu quero o Deus dos evangelhos, mas eu não quero o Deus do decálogo. Eu quero o Deus de Atos dos Apóstolos, mas eu não quero o Deus de primeira reis, segunda reis, que leva juízo sobre o povo. E aí a gente tem o quê? A gente está como um homem que é insensato. Exato. Estamos lendo a palavra e escolhendo o que a gente quer. Exatamente. Então isso é muito até bom mesmo. A gente às vezes acha que o pseudo-crente é só aquele que está numa igreja ruim, né? Uma igreja errada. Mas o pseudo-crente é aquele que também está numa igreja saudável. A gente, como o irmão colocou aqui, poxa, essas pessoas estavam ouvindo o próprio Senhor Jesus. Então não pode dizer que eles estavam, recebendo ali um ensino raso, Eles estavam ouvindo o próprio Filho de Deus. Mas isso que é interessante, Porque até o pseudo-crente pode virar e falar assim, não, meu fundamento é Cristo também, eu edifico sobre, meu fundamento aqui é Cristo. Mas qual é a diferença? É porque ele ouve as palavras e as pratica. Por isso que a questão das obras aqui, por isso que o autor fala da questão das obras, já abrindo parênteses para dizer que a gente não está falando sobre justificação pelas obras, mas que as obras são fundamentais. É ali que você consegue discernir se o fundamento daquela pessoa é Cristo ou não é Cristo. Essa pessoa, ela ouve toda a palavra, não é só um trecho ou outro da palavra, mas ouve, ela se esmera em compreender toda a palavra e pôr em prática. O ato de pôr em prática já reflete um coração que se apega ao Senhor, se apega em Cristo. Beleza, meus irmãos. Então vamos partir então para o versículo 28 e 29, o fim do Sermão do Monte. Qual é o motivo pelo qual nós devemos praticar esses preceitos expostos no Sermão do Monte? É muito interessante isso, porque isso leva a toda uma reflexão a respeito do Sermão do Monte como um todo, porque é um trecho das Escrituras que foi muito usado pela teologia liberal para enfatizar Jesus como um grande mestre de moral e de ética, como um mestre, um grande sábio. E qual é o motivo, então, pelo qual nós devemos nos esforçar para praticar esses preceitos? É por causa da qualidade do ensino? É porque é um ensino legal? É porque é um ensino moralmente elevado? O motivo pelo qual nós devemos praticar esse ensino não é outro senão a autoridade do pregador. E isso é diferente de qualquer outro mestre ao longo da história da humanidade. A gente vai ver isso aqui. Primeiro vamos nos atentar então ao versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Versículo 28 e 29, o fim do Sermão do Monte, que mostra a reação dos seus ouvintes a tudo aquilo que foi falado. Então, tudo aquilo que foi falado, desde o capítulo 5 de Mateus, iniciando pelas bem-aventuranças até aqui, nós vemos então qual foi a reação das pessoas àqueles ensinamentos. Primeiro ponto, não deveríamos parar no conteúdo moral e ético do sermão. Apesar do conteúdo moral e ético ser muito importante, nós não deveríamos parar por aí, porque é isso que fazem os teólogos liberais, Eles pegam aqueles trechos do Sermão do Monte que são moralmente legais, bonitos, elevados, e como se aquilo fosse a centralidade do sermão. Outro ponto, que foi o que eu tinha falado, agora a gente vê um pouquinho mais detalhadamente. Diferente de todos os demais mestres que o mundo já conheceu, cuja importância era o ensino, no caso de Jesus, a importância é na sua pessoa.
estamos considerando as palavras do próprio Filho de Deus. O que quer dizer isso aqui? Quando a gente pega qualquer mestre na história da humanidade, essa pessoa ela é considerada um mestre por quê? Por que uma pessoa é considerada um grande mestre? Por causa do seu ensino, porque o seu ensino é um ensino bom, é um ensino elevado, é um ensino verdadeiro, um ensino justo e tudo mais. Então, primeiro se analisa o ensino para depois se julgar se aquela pessoa tem ou não tem uma autoridade, é ou não é um mestre. No caso do Senhor Jesus, o caminho é inverso. Nós devemos colocar esse ensino como algo importante, elevado, central, não pela qualidade do próprio ensino em si, mas por quem o proferiu. O caminho é o inverso, certo? Primeiro você tem a autoridade do mestre. Se você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você deve colocar essas palavras que ele proferiu aqui como algo de suprema importância, diferente de qualquer outro mestre. A autoridade dele vem antes. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. E se você o considera como Filho de Deus, então essas palavras que ele proferiu, não que as palavras não sejam boas, verdadeiras, justas, elevadas, não que não sejam um ensinamento incomparável se você for comparar com qualquer mestre humano, não é isso. Mas a autoridade dele vem antes. Ele detém a autoridade. Então por isso você deve ouvir atentamente essas palavras e pô-las em prática. A intenção é de que a nossa atenção seja voltada para a pessoa de Cristo. Essencialmente, o ponto vital de todo o ensino e da Bíblia inteira é levar-nos ao conhecimento de Cristo e ao relacionamento com Ele. Então, diferente dos teólogos liberais, que colocam o Sermão do Monte como um grande ensino de moral e ética, nós devemos ver aqui que a intenção desse ensino é voltar os seus ouvintes para Cristo, para a pessoa do Filho. E aí vem a questão, né? Como nós enxergamos, então, Jesus Cristo? Eu não lembro qual foi o teólogo que falou isso, mas só existem 3 caminhos possíveis. Ainda que às vezes a gente não medite sobre isso, mas existem 3 caminhos possíveis. Ou você considera Jesus um mentiroso, e aí você acha que tudo isso que ele falou aqui é mentira, ou você acha que Jesus era um lunático, ou seja, era alguém desvairado, que achava que era o Filho de Deus e dizia coisas muito arrogantes sobre si próprio, ou você considera que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, existem 3 caminhos possíveis. Se você não dá importância às palavras que foram proferidas aqui, você não considera que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por mais que você professe com a boca, com o seu coração, você opta por um dos outros 2 caminhos. Você considera Jesus ou um mentiroso ou alguém desvairado. Então, o modo como nós enxergamos Jesus Cristo determina a importância que nós damos às palavras que foram proferidas ao longo de todo esse sermão aqui. Porque se nós de fato consideramos que Jesus Cristo é Deus encarnado, as palavras contidas aqui nesse sermão devem estar o tempo todo no nosso coração, na nossa mente. Nós devemos meditar nelas constantemente. Para traçar uma imagem aqui, o autor coloca: imaginemos os ouvintes daquela mensagem. Aquela gente estava completamente pasmada. Aquele carpinteiro da Galileia se sentou e começou a ensinar e fazer a exposição da lei, falando de uma maneira que só causava a mais profunda admiração. Só para a gente ter um panorama visual, né? Um panorama geral ali, né? Imaginemos os ouvintes da mensagem de Jesus, aquelas pessoas que estavam ali sentadas ouvindo aquela mensagem proferida por ele. Jesus Cristo, uma pessoa que veio de uma família humilde, um carpinteiro da Galileia, profere todo aquele ensinamento e toda aquela interpretação a respeito da lei. É por isso que é colocado aqui que as pessoas estavam maravilhadas com a sua doutrina. Nossa, quem é esse homem? Quem é essa pessoa proferindo isso? O grande sinal distintivo... Aí qual é a diferença, então,
que é colocada aqui. Jesus Cristo as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Por que isso? Porque o grande sinal distintivo do ensino dos escribas era que eles sempre citavam alguma autoridade na lei, certo? Os escribas, ao exporem a lei, eles sempre embasavam o seu ensinamento citando alguma autoridade, jamais proferiam qualquer pensamento próprio, original e próprio. A gente pode, né, os irmãos que já fizeram faculdade, alguma coisa, vão se lembrar de que ao terminar a faculdade, você tem que fazer aquele trabalhinho, né, o TCC, e o seu orientador geralmente vai falar o quê? Para você não ficar falando um monte de coisa no papel, né, escrevendo um monte de coisa, sem citar o quê? Alguma autoridade. Isso é muito comum no meio acadêmico e era comum aqui também entre os escribas. Ao expor algum tipo de pensamento, argumento, você tem que estar o tempo todo citando alguém mais importante do que você, né? Que tem mais autoridade do que você. O que havia de mais surpreendente na técnica empregada por Jesus era a sua originalidade. Vamos explicar um pouquinho aqui a originalidade. O que o autor coloca aqui a respeito de originalidade, aí é interessante porque a gente pode fazer um paralelo, né? Originalidade aqui pode ter o significado de algo que remete às origens, ou seja, Jesus Cristo não estava, como a gente viu aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui está na NAA, né, mas não tem problema. Capítulo 5 do Sermão do Monte, verso 17. Na hora da retrospectiva eu volto também, mas aí olha só o que ele fala. Não pense que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, mas vim para cumprir. Ou seja, o Senhor Jesus não trouxe uma lei nova. Ele apenas trouxe o quê? A interpretação correta, original da lei. É isso que é o termo originalidade, é isso. Mas é interessante porque talvez muitos ouvintes dessa mensagem aqui dele, os ouvintes originais, podem ter achado que isso era algo novo, porque eles estavam sendo o quê? Constantemente expostos à lei pelos escribas e fariseus que focavam na interpretação da obediência externa à lei, a obediência física da lei. É o Senhor Jesus que vem então e corrige esse falso ensinamento e mostra que a lei exige muito mais do que uma mera obediência física, uma mera obediência externa. É o coração que conta. E é isso que o Senhor Jesus traz aqui ao longo do Sermão do Monte, quando ele vai falando a respeito de vários pontos da lei, trazendo a interpretação espiritual, que era a interpretação original e que foi mal interpretada pela tradição, por vários setores ali da tradição dos fariseus e dos escribas. E o que a gente está falando aqui porque isso aí parece até um negócio meio coach, né? Jesus era original, então seja você também original, não é isso? Né? Jesus Cristo trouxe a interpretação que remete às origens da lei, ao fundamento da lei. E não é para a gente imitar, não é para a gente ser original no sentido de autêntico, né? No sentido de novo. O fator mais espantoso era a confiança e a segurança. Então Jesus ensinava o povo com autoridade, com confiança, certo? Ele não ficava citando outros mestres da lei. Ele mesmo tinha autoridade própria para interpretar e expor a lei. Jesus não hesitava em corrigir os ensinamentos dos fariseus e de suas autoridades. Somente ele era capaz de oferecer a interpretação espiritual da lei mosaica. Naquilo que Jesus disse a respeito de sua doutrina, ele também estava fazendo um tremendo pronunciamento acerca de si próprio. Isso é interessante, porque existem muitos teólogos, também da corrente liberal, que vão falar que o Sermão do Monte não é um sermão doutrinário, teológico, é um sermão essencialmente prático. É algo a se pôr em prática, não é algo de cunho doutrinário. Mas o que a gente vê aqui é que essa interpretação é totalmente errada.
o Senhor Jesus, ao longo do Sermão do Monte, nos pronunciamentos que ele faz a respeito da lei, ele também faz diversos pronunciamentos acerca dele próprio, acerca de sua divindade. Como a gente vê aqui, por exemplo, Mateus 5, verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O autor coloca de um modo interessante. O Senhor Jesus não diz, em momento nenhum aqui, bem-aventurados quando, por causa desse ensinamento, por causa dessas palavras que eu proferi, vos injuriarem. Ele não fala isso. Ele fala, bem-aventurados quando, por minha causa. A verdade para o cristão não é essencialmente um conjunto doutrinário. A verdade para o cristão é uma pessoa, é Jesus Cristo. O conjunto doutrinário, conjunto teológico, é importante, é lógico, mas a verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele não fala aqui, bem-aventurados quando vocês tentarem colocar em prática essas palavras que eu estou proferindo, vos injuriarem. Ele fala, bem-aventurados quando, por minha causa. E mais além, no versículo 13, ele fala, vós sois o quê? O sal da terra. Depois ele fala, vós sois o quê? A luz do mundo. Se os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, eles o são por causa do seu mestre. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para trazer para si o quê? Um povo eleito. Mais adiante, no verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, o Senhor Jesus não diz, eu nasci aqui nesse mundo para cumprir a lei. Ele fala que ele veio, dando a entender que o seu nascimento não é algo corriqueiro, não foi algo banal. Ele veio com um propósito específico. Então, são só alguns versículos aqui, existem outros aqui ao longo do Sermão do Monte, para mostrar que o Senhor Jesus, ele não estava apenas ensinando um conjunto moral e ético. Ele estava fazendo grandes pronunciamentos a respeito dele próprio, a respeito da pessoa do Filho. Esse sermão, na opinião de alguns, seria inteiramente despido de doutrina, porquanto não tem fundo teológico, foi o que eu falei. Porém, o que observamos é que a doutrina inteira da encarnação de Cristo, sua pessoa e sua morte, estão todas ali. O Senhor Jesus está o tempo todo ali, expondo ao povo quem ele era e qual foi o motivo de sua vinda aqui nesse mundo. Finalizando o slide aqui, eu coloquei 2 Timóteo 1:12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que nós possamos então, meus irmãos, ter a consciência de que estamos servindo ao Filho de Deus. Jesus Cristo não era um mestre qualquer da lei, não era qualquer mestre de ética e moral, ele era o Filho de Deus. E que possamos aqui ter a confiança que o apóstolo Paulo tinha de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque o apóstolo Paulo sabia em quem ele cria. Que nós também possamos, caso algum de nós não tenha dúvidas a respeito disso, que se apegue ao Senhor, se apegue em oração, leia a palavra de Deus, para que saiba quem Jesus Cristo é. Porque Jesus Cristo, como foi colocado ali, a pessoa do Filho é o centro de todas as Escrituras. Jesus Cristo é central em toda a palavra de Deus. Então, que possamos saber em quem professamos crer. Nós estamos aqui na igreja, domingo após domingo, e se a gente não sabe, a responsabilidade é inteiramente nossa. Então, que possamos, de fato, saber em quem nós cremos, saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem autoridade. Por isso, nós devemos ouvir tudo que ele falou, e não somente
o Sermão do Monte, não é para fazer uma dicotomia entre as palavras de Jesus e as palavras do apóstolo Paulo, mas toda a palavra de Deus, que é inspirada por Deus e por isso é inerrante. Para finalizar aqui, uma breve retrospectiva do Sermão do Monte. Nós iniciamos então, para relembrar, né? Não coloquei no slide. Nós iniciamos então esse Sermão do Monte, vendo as bem-aventuranças. Se eu não me engano foi com o pastor Fernando, né? A gente viu ali as bem-aventuranças, que são o quê? As bem-aventuranças refletem um bem-estar espiritual baseado na aprovação de Deus. São uma série de características dos eleitos do Senhor, que são pobres em espírito, né, humildes, choram pelo pecado, pela sua própria iniquidade, são mansos e humildes de coração, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, então são pacificadores, perseguidos por causa da justiça. Então a gente viu toda essa série de bem-aventuranças que são concedidas a nós pelo Senhor. Seguindo aqui, nós vimos a questão do sal e da luz, a característica dos discípulos de Cristo, que são sal e luz. O que é isso? Isso é a nova humanidade em Cristo. Qual é a característica dessa nova humanidade em Cristo? Qual é a característica do discípulo de Cristo? Como é que ele age nesse mundo? Sendo sal e luz. Nós vimos isso ainda no capítulo 5 de Mateus. Depois, nós fomos expostos, durante muitos domingos, à aplicação que o Senhor Jesus faz a respeito da lei. E o versículo fundamental aqui é como ele inicia essas aplicações da lei, que foi o que eu já li. Não vim revogar a lei, mas vim para cumpri-la. Existem aqueles que acham que na nova aliança a lei caiu em descrédito, a gente não precisa mais obedecer à lei. Mas o Senhor Jesus deixa claro que não veio revogar a lei, mas veio para cumpri-la. Cumpri-la de que modo? Do modo farisaico? Não. E aí por isso ele vai ao longo de vários versículos aqui, ele vai contrastando o ensinamento farisaico a respeito da lei e qual era o ensinamento correto, a interpretação espiritual da lei. Mais adiante, no verso 6, o Senhor Jesus vai falar a respeito de 3 pontos. A respeito de esmolas, a respeito da oração e a respeito do jejum. Ele reafirma o valor positivo desses atos. Ele não condena esses 3 atos: esmolas, oração e jejum. Por que ele foca nesses 3 atos? Porque a piedade judaica naquele momento, um judeu piedoso era um judeu que praticava essas 3 coisas. Ele dava esmola, ele orava e ele jejuava. E ele reafirma o valor desses atos. Não que esses atos sejam errados, mas eles devem ser feitos em submissão a Deus e amor a Deus, não do modo farisaico, que era para ser enaltecido. Os fariseus davam esmolas, mostrando para todos o que estavam fazendo. O fariseu orava em praça pública, porque ele queria ser visto pelos homens. Então, a motivação do coração é que importava. Aí, pulando um pouquinho, a gente foi exposto a uma série de estudos a respeito do quê? Da ansiedade, né? De andar preocupado e ansioso nesse mundo, com as coisas que nos cercam, com as nossas provações e sofrimentos, com o dia de amanhã. E a gente foi vendo ao longo desses estudos que a ansiedade, ela é pecado e deve ser combatida. É fruto de um coração que ainda não encontrou repouso em Deus. Um coração que ainda anda desconfiado, que ainda anda inseguro. Então, nós vimos a respeito da ansiedade. E finalizando aqui agora, é um resumo bem grosseiro, né? Porque foram muitos e muitos domingos. Mas aí a gente viu, ao longo do verso 7, toda a realidade do julgamento. Primeiro, com o hábito de julgar precipitadamente o irmão.
nós devemos ter cuidado ao exercer algum tipo de julgamento, algum tipo de juízo, e ao fazê-lo o quê? Em amor. Não movido por um coração endurecido, um coração incapaz de liberar perdão. Antes disso, eu esqueci aqui, eu pulei. Antes disso, o Senhor Jesus nos mostra o quê? No que diz respeito à oração, ele fala de qual modo nós devemos orar. Qual é o modo correto de orar? E o Senhor Jesus nos mostra o que, então? A oração do Pai Nosso. E nós vimos uma série de estudos também a respeito da oração do Pai Nosso, que começa exaltando o quê? O Senhor ocupa, o Senhor deve principiar a nossa oração. Não são os nossos próprios pedidos, as nossas mazelas e tudo mais, mas a oração deve iniciar mostrando que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. E aí voltando aqui então, aí no verso 7, no capítulo 7, a respeito da realidade do julgamento, em trazer um juízo precipitado aos irmãos, e a respeito da oração também. Muitas vezes nós não temos aquilo que nós pedimos, aquilo que nós desejamos, porque nós não oramos. E nós oramos muitas vezes de maneira errada. E depois a realidade dos dois caminhos, que existem apenas dois caminhos possíveis, como eu falei lá no começo, né? O caminho estreito, que é o caminho que vai levar à salvação, é um caminho repleto de percalços, de dificuldades, de sacrifício, de negação, mas é o caminho que conduz à salvação, e o caminho largo, que é o caminho da facilidade, que leva à perdição. E aí depois eu já falei, né, a respeito dos falsos profetas, quais são os perigos que podem vir a nós enquanto estamos trilhando esse caminho estreito, que podem nos fazer desviar e ir para o caminho da facilidade, o caminho largo. Os falsos profetas, estarmos iludidos por estarmos dentro da igreja, por nos apegarmos na nossa própria obediência. E aí depois, agora com a parábola de hoje, qual é o fundamento então do nosso coração? Porque isso é o que conta, isso é o que vai determinar se nós estamos de fato trilhando o caminho estreito ou o caminho que leva ao juízo eterno. Amém? Deixa eu beber uma água aqui. Comentários? Quer falar? A última do Sermão do Monte, gente. Não vou falar nada agora. Mas uma bênção, né? É algo que a gente vai vendo que nós temos concepções erradas, né? O Sermão do Monte veio mostrar porque ele é muito palatável para a nossa realidade. Né? E quando a gente começa a ver questões que algumas vezes a gente, a gente se sente como judeu. Qual sentido? Porque a gente aprendeu de maneira totalmente errada. A gente, quem cresceu na igreja, aí veio o Sermão do Monte sendo exposto de maneira correta, e opa, eu aprendi errado. Assim como os judeus também tinham sido criados na lei, e de repente ali, um judeu de 40, 50 anos, estava Jesus com 30 anos pregando, quando você aprendeu sobre os fariseus ensinaram, está tudo errado. Agora essa é a interpretação correta. E sempre foi assim. E a gente que acha que foi criado na igreja, e até aqueles que não foram se converter no caminho, né, também tem um tempo de estrada cristã, aprenderam errado e ver isso aí fica, nossa, né? E é interessante. É mais difícil do que eu pensava. É mais difícil do que eu pensava. É isso aí. Meus irmãos, então, a gente vê como ele falou, como é difícil, né? É muito difícil a gente... E o que estava no devocional também, né? É difícil colocar em prática. Essa interpretação espiritual é muito aquém do que qualquer um pode, de fato, praticar. Mas é aquilo, o importante
é estarmos trilhando esse caminho estreito. Se nós estivermos trilhando esse caminho estreito, nós podemos ter a confiança de que o Senhor nos ajudará a cada dia mais nos conformarmos à imagem do seu Filho. Ainda que nunca venhamos a nos conformar nesse mundo, ainda estando contaminados ainda com a natureza pecaminosa, né? Nós nunca venhamos a nos conformar de maneira plena, nós devemos estar o tempo todo trilhando esse caminho, visando o paraíso, certo? Visando o porvir, certo? Sabendo que todo esse esforço não será em vão. Senão parece que a gente se esforça e nunca chega lá, mas a gente sabe que vai chegar, não por nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Ele não nos abandonará a nossa própria sorte, né? A nosso próprio coração, muitas vezes inconstante. Amém? Vamos orar então para finalizar. Senhor,